Olá pessoal, tudo bem? Voltamos para o último vídeo das novidades do registro de imóveis a partir da edição da Lei 14.382 de 22. E agora nesse último vídeo aqui eu pretendo falar sobre a Lei 4591 de 64, que é a famosa Lei de Incorporações Imobiliárias. Então vamos, sem mais delongas, começar. Redação antiga aqui na esquerda, redação nova à direita. Então começamos com o tópico patrimônio de afetação. Artigo 31e. O patrimônio de afetação extinguir-se-á pela, permanece igual aqui, o inalterado, o caput. E começando aqui pelo parágrafo 1º, foi vetado, então, havia sido incluído aqui no projeto de lei de conversão da medida provisória 1085, porém foi vetado o parágrafo 1º, vamos ver qual que é o trecho que foi vetado. Na hipótese prevista no inciso 1 do caput deste artigo, uma vez averbada a construção, o registro de cada contrato de compra e venda ou promessa de venda, acompanhado do respectivo termo de quitação da instituição financiadora da construção, importará a extinção automática do patrimônio de afetação em relação à respectiva unidade, sem necessidade de averbação específica. Agora eu vou puxar a mensagem de veto para a gente verificar por que foi vetado. Já estou aqui com as razões do veto na tela. Então, foi vetado pelo seguinte motivo. A proposição legislativa dispõe acerca da extinção do patrimônio de afetação na hipótese prevista no inciso 1 do caput do artigo 31e da Lei 4591 e determina que, uma vez averbada a construção, o registro de cada contrato de compra e venda ou de promessa de venda, acompanhado do respectivo termo de quitação da instituição financiadora da construção, importaria a extinção automática do patrimônio de afetação em relação à respectiva unidade, sem necessidade de averbação específica. Contudo, apesar da boa intenção do legislador, a medida contraria o interesse público, pois extingue o patrimônio de afetação quando do registro da compra e venda, ou seja, em momento anterior à entrega do imóvel, retirando da competência do incorporador a sua obrigação de entrega pronta e gerando um possível passivo de indenizações por obras inacabadas, o que pode trazer fragilidade ao ambiente de negócios. Tá? Então tá aí os motivos do veto. Então o parágrafo 1º do artigo 31e foi vetado por esses motivos. Tá? O parágrafo 2º foi incluído por ocasião da extinção integral das obrigações do incorporador perante a instituição financiadora do empreendimento e após a averbação da construção, a afetação das unidades não negociadas será cancelada mediante averbação, sem conteúdo financeiro, do respectivo termo de quitação na matrícula matriz do empreendimento ou nas respectivas matrículas das unidades imobiliárias eventualmente abertas. Tá? Então, assim que ocorrer essa extinção integral das obrigações do incorporador perante a instituição financiadora do empreendimento, e feita a averbação da construção, essa afetação das unidades não negociadas será cancelada por uma averbação sem conteúdo financeiro, tanto na matrícula matriz quanto nas respectivas matrículas das unidades imobiliárias eventualmente abertas. Parágrafo 3º foi vetado, vamos ver qual foi o texto vetado. A extinção no patrimônio de afetação, nas hipóteses do inciso 1 do caput e do parágrafo 1º deste artigo, não implica a extinção do regime de tributação instituído pelo artigo 1º da Lei 10.931 de 2004. Vamos ver qual foi a razão para o veto. Tá? Vamos lá. A proposição legislativa estabelece que a extinção do patrimônio de afetação, nas hipóteses do inciso 1 do caput e do parágrafo 1º do artigo 31e da Lei 4591, implicaria a extinção do regime de tributação instituído pelo artigo 1º da Lei 10.931 de 2004, o qual dispõe que fica instituído o regime especial de tributação aplicável às incorporações imobiliárias em caráter opcional e irretratável, enquanto perdurarem direitos de crédito ou obrigações do incorporador junto aos adquirentes dos imóveis que compõem a incorporação. Entretanto, a despeito da boa intenção do legislador, a proposição legislativa incorre em vício de inconstitucionalidade, pois, por emenda parlamentar, foi incluída matéria de conteúdo temático estranho ao objeto originário da medida provisória 1085 de 21, tendo em vista que houve a extensão do regime de tributação diferenciado, de que trata o artigo 1º da Lei 10.931 de 2004, em violação ao princípio democrático e ao devido processo legislativo, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 1º, no caput do artigo 2º e no caput no inciso 54 do artigo 5º da Constituição,
Ademais, cumpre ressaltar que a alteração destoa dos objetivos dispostos na referida medida provisória, que são essencialmente de cunho procedimental, com vistas à modernização, à simplificação e à agilização dos procedimentos relativos aos registros públicos de atos e negócios jurídicos, de que trata a Lei 6.015, de 73, e de incorporações imobiliárias, de que trata a Lei 4591. Portanto, essa questão aqui desse regime diferenciado de tributação, o presidente da República entendeu aqui, ouvido o Ministério da Economia, de que não seria possível ser incluído por meio de uma emenda parlamentar, tá? Pois trata de questões tributárias e certamente haveria alguma repercussão com relação à arrecadação do Estado, tá? Então, o parágrafo 3º ficou vetado. O parágrafo 4º. Após a denúncia da incorporação, proceder-se-á ao cancelamento do patrimônio de afetação mediante o cumprimento das obrigações previstas neste artigo, no artigo 34 desta lei e nas demais disposições legais. Tá? Documentos necessários ao registro da incorporação e procedimento de registro agora. Vamos para o artigo 32. O incorporador somente poderá negociar sobre unidades autônomas após ter arquivado no cartório competente de registro de imóveis os seguintes documentos. Essa é a redação antiga. Agora foi alterado o artigo 32 para fazer constar o seguinte. O incorporador somente poderá alienar ou onerar as frações ideais de terrenos e as seções que corresponderão às futuras unidades autônomas após o registro no registro de imóveis competente do memorial de incorporação composto pelos seguintes documentos. Então trouxe aqui uma explicação melhor aqui, né, com relação, antes falava só negociar sobre unidades autônomas e agora fala em alienar ou onerar as frações ideais de terreno e as seções que corresponderão às futuras unidades, tá? E fala aqui do memorial de incorporação e vamos lá, continuando com os documentos que a relação documental aqui do artigo 32. Então começando aqui pela linha I, como estava antes, discriminação das frações ideais de terreno com as unidades autônomas que a ela corresponderão. E passou a ser tratado assim agora. Instrumento de divisão do terreno em frações ideais autônomas que contenham a sua discriminação e a descrição, a caracterização e a destinação das futuras unidades e partes comuns que a elas acederão. Tá? Então a discriminação aqui passou a ser chamado de instrumento de divisão do terreno, e vai ter todas a caracterização da futura unidade, conforme consta aqui na linha I. Então, com relação à linha I, seria isso. A linha J, como era antes, minuta da futura convenção de condomínio, que regerá a edificação ou conjunto de edificações, e foi alterado para minuta de convenção de condomínio, que disciplinará o uso das futuras unidades e partes comuns do conjunto imobiliário. Tá? Então, tirou a palavra futura aqui, né, e a minuta de convenção de condomínio. Tá? Ela já precisa constar no rol de documentos. Não altera muita coisa, né? Mas tudo bem. A linha, atestado de idoneidade financeira fornecido por estabelecimento de crédito que opera no país há mais de 5 anos. Essa parte que foi revogada, tá? Revogada pela nova lei, de modo que não se faz mais necessário esse atestado de idoneidade financeira fornecido por estabelecimento de crédito que opera no país há mais de 5 anos. Continuando aqui com o parágrafo 1º-A, é uma inclusão da lei, dizendo o seguinte: o registro do memorial de incorporação sujeita as frações do terreno e as respectivas accessões a regime condominial especial, investe o incorporador e os futuros adquirentes na faculdade de sua livre disposição ou oneração e independe de anuência dos demais condôminos. Então, a partir do registro do memorial da incorporação, que vai trazer toda essa documentação da qual a gente falou agora, né, incluindo esses documentos que houve uma alteração aqui, quando do registro da incorporação, o terreno e as respectivas accessões vão estar dentro desse regime condominial especial, então, tá? E, por óbvio, né, que a oneração e a disposição será livre, não dependendo da anuência dos demais condôminos, já que não se trata de um condomínio geral, aquele condomínio simples lá do Código Civil, e sim de um regime especial de condomínio. Tá? O parágrafo 6º, houve uma alteração aqui no parágrafo 6º do artigo 32 da Lei 4591. Vamos ver como é que estava e como é que ficou. Como é que estava? Os oficiais de registro de imóveis terão 15 dias para apresentar por escrito todas as exigências que julgarem necessárias ao arquivamento e satisfeitas as referidas exigências, terão prazo de 15 dias para fornecer certidão relacionando a documentação apresentada e devolver autenticadas as segundas vias da mencionada documentação.
com exceção dos documentos públicos. Em casos de divergência, o oficial levantará a dúvida segundo as normas processuais aplicáveis. E como é que passou a ser tratado agora o parágrafo 6º do artigo 32. Os oficiais do registro de imóveis terão 10 dias úteis para apresentar por escrito todas as exigências que julgarem necessárias ao registro e, satisfeitas as referidas exigências, terão prazo de 10 dias úteis para fornecer certidão e devolver a segunda via autenticada da documentação quando apresentada por meio físico, com exceção dos documentos públicos, e caberá ao oficial, em caso de divergência, suscitar a dúvida segundo as normas processuais aplicáveis. Então, de mais relevante aqui, nós temos a alteração do prazo, tanto para a qualificação registral, tá? Que é de 10 dias úteis, e era de 15 dias corridos, né? E passou a ser, então, de 10 dias úteis, para apresentar as exigências necessárias, né? E quando elas forem satisfeitas, então o oficial terá 10 dias úteis também para fornecer a certidão, ou seja, para realizar o efetivo registro da incorporação imobiliária e fornecer a certidão ao incorporador. Tá? Então, bastante interessante a gente guardar aqui que agora o prazo é de 10 dias úteis, tanto para a qualificação e a devolução, nota devolutiva, quanto para o efetivo registro e fornecimento da certidão. O parágrafo 14 foi uma adição aqui no artigo 32 e diz o seguinte: quando demonstrar de modo suficiente o estado do processo e a repercussão econômica do litígio, a certidão esclarecedora de ação civil ou penal poderá ser substituída por impressão do andamento do processo digital. É uma disposição idêntica, né, a que foi incluída também na Lei 6766, relativa ao parcelamento do solo urbano, e vem a substituir aí aquela certidão de objeto IP, que era então utilizada para esses casos. O parágrafo 15 também foi uma inclusão. O registro do memorial de incorporação e da instituição do condomínio sobre as frações ideais constitui ato registral único. Aqui há uma certa divergência na compreensão deste dispositivo, para saber se está a se tratar apenas da questão da cobrança de emolumentos, ou então para a questão procedimental também, né? Pois veja, está se falando que o registro do memorial, da incorporação e da instituição do condomínio sobre as frações ideais constitui um ato registral único, né? Mas sabe-se que são realizados em momentos distintos. O registro do memorial de incorporação é realizado lá no início, quando o incorporador está iniciando aquela incorporação imobiliária, enquanto que a instituição do condomínio vai ser realizada apenas após a averbação da construção. Então, gera uma certa controvérsia aqui, mas a priori a leitura que se faz é que está a se tratar aqui efetivamente da cobrança de emolumentos. Tá? No tocante à não concretização da incorporação, vamos ver o que alterou. O artigo 33 dizia: o registro da incorporação será válido pelo prazo de 120 dias, fim do qual, se ela ainda não se houver concretizado, o incorporador só poderá negociar unidades depois de atualizar a documentação a que se refere o artigo anterior, revalidando o registro por igual prazo. E aí a própria lei já cuidava de trazer aqui essa observação, vide Lei 4864 de 65, que eleva para 180 dias o prazo de validade do registro de incorporação. Tá? Então o prazo não era de 120 dias, e sim de 180 dias, por força da Lei 4864 de 65. Agora o novo caput cuidou de arrumar essa bagunça, né? Então vamos ler. Se após 180 dias da data do registro da incorporação, ela ainda não se houver concretizado por meio da formalização da alienação ou da oneração de alguma unidade futura, da contratação de financiamento para a construção ou do início das obras do empreendimento, o incorporador somente poderá negociar unidades depois de averbar a atualização das certidões e de eventuais documentos com prazo de validade vencido, a que se refere o artigo 32 desta lei. Tá? Então, veio aqui para arrumar o prazo, que estava 120 dias na lei ainda, mas era de 180, tá? E também a questão da concretização da incorporação, que passou a constar aqui no próprio artigo 33, quando é que se considera concretizada a incorporação, tá? E são 3 hipóteses, tá? Primeira hipótese é a formalização da alienação ou oneração de alguma unidade futura, tá? Segunda hipótese é a contratação de financiamento para a construção. E a terceira hipótese é o início das obras do empreendimento, tá? Então, dentro desses 180 dias, a partir do registro da incorporação, a concretização deve ser realizada por meio de uma dessas 3 hipóteses, tá? Não sendo realizada a incorporação, ou seja, não se concretizando a incorporação,
deve ser averbada, agora consta aqui expressamente a averbação da atualização das certidões, que eventualmente possam ter perdido a validade, tá? Então, um dispositivo bastante relevante aqui para a gente guardar. E também foi incluído o parágrafo único, aqui no nosso artigo 33, que diz o seguinte: enquanto não concretizada a incorporação, o procedimento de que trata o caput deste artigo deverá ser realizado a cada 180 dias, tá? Então, é até um conceituário lógico, né? Mas a cada 180 dias que o incorporador não consegue efetivar a concretização da incorporação, ele vai precisar, então, realizar essa verbação aqui, atualizando as certidões e tudo mais, a cada 180 dias que ele não efetiva a concretização da incorporação. Tá? Agora vamos ver com relação à entrega das unidades a prazo. O artigo 43, caput, diz que quando o incorporador contratar a entrega da unidade a prazo e preços certos, determinados ou determináveis, mesmo quando pessoa física, serão impostas as seguintes normas. E aí tem aqui as normas, tá? Vamos ver o que alterou. O inciso 1. Informar obrigatoriamente aos adquirentes por escrito, no mínimo de 6 em 6 meses, o estado da obra. Passou a constar agora da seguinte forma. Inciso 1. Encaminhar a comissão de representantes. A linha A. A cada 3 meses, o demonstrativo do estado da obra e de sua correspondência com o prazo pactuado para entrega do conjunto imobiliário. Então, reduziu aqui de 6 meses, de 6 em 6 meses, né, para a cada 3 meses. Tá? Interessante guardar isso aqui. A linha B. Quando solicitada, a relação dos adquirentes com os seus endereços residenciais e eletrônicos, devendo os integrantes da comissão de representantes, no tratamento de tais dados, atender ao disposto na Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, do que for aplicável. Tá? Então, sempre vai ser encaminhado aqui, quando solicitada, né, a relação de adquirentes e respectivos endereços residenciais e eletrônicos à comissão de representantes, quando se tratar da entrega de unidades a prazo. Tá? Foi incluído o parágrafo 1º nesse artigo 43, que diz o seguinte: deliberada a destituição de que tratam os incisos 6 e 7 do caput deste artigo, o incorporador será notificado extrajudicialmente pelo oficial do registro de imóveis da circunscrição em que estiver localizado o empreendimento, para que no prazo de 15 dias, contado da data da entrega da notificação, na sede do incorporador ou no seu endereço eletrônico. Aí faça algumas dessas situações aqui. Vamos apenas ler aqui do que se trata os incisos 6 e 7 do caput do artigo. Artigo 25, o inciso 6. Se o incorporador, sem justa causa devidamente comprovada, paralisar as obras por mais de 30 dias ou retardar-lhes excessivamente o andamento, poderá o juiz notificá-lo para que no prazo mínimo de 30 dias as reinicie ou torne a dar-lhes o andamento normal. Desatendida a notificação, poderá o incorporador ser destituído pela maioria absoluta dos votos dos adquirentes, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal que couber, sujeito à cobrança executiva das importâncias comprovadamente devidas, facultando-se aos interessados prosseguir na obra. E o 7 diz: em caso de insolvência do incorporador que tiver optado pelo regime de afetação e não sendo possível a maioria prosseguir na construção, a Assembleia Geral poderá, pelo voto de 2/3 dos adquirentes, deliberar pela venda do terreno, das accessões e demais bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação, mediante leilão ou outra forma que estabelecer, distribuindo entre si, na proporção dos recursos que comprovadamente tiverem aportado, o resultado líquido da venda, depois de pagas as dívidas do patrimônio de afetação e deduzido e entregue ao proprietário do terreno a quantia que lhe couber, nos termos do artigo 40, não se obtendo na venda a reposição dos aportes efetivados pelos adquirentes, reajustado na forma da lei, de acordo com os critérios do contrato celebrado com o incorporador, os adquirentes serão credores privilegiados pelos valores da diferença não reembolsada, respondendo subsidiariamente os bens pessoais do incorporador. Tá? Então, todas as regras aqui de quando a incorporação, infelizmente, toma um termo não muito bom, né, que o incorporador não consegue dar conta das suas atribuições ali. Tá? Então, vamos até reler aqui o parágrafo primeiro. Deliberada a destituição, então, do incorporador, né? O incorporador será notificado extrajudicialmente pelo oficial do registro de imóveis da circunscrição em que estiver localizado o empreendimento, para que no prazo de 15 dias, contada da entrega da notificação, tá? Na sede do incorporador, no seu endereço eletrônico. E aí, vamos ver o que ele vai precisar fazer então. Imita a comissão de representantes na posse do empreendimento. Ele é entregue: A. Os documentos correspondentes à incorporação, e B. Os comprovantes de quitação das cotas de construção de sua responsabilidade, a que se refere ao parágrafo 5º do artigo 31A e o parágrafo 6º do artigo 35 desta lei. Ou então,
efetive o pagamento das cotas que estiverem pendentes, de modo a viabilizar a realização da auditoria que se refere ao artigo 31C desta lei. Tá? Então ele vai ser notificado para tomar uma dessas duas possibilidades aqui. Tá? A emissão da comissão de representantes na posse do empreendimento, com a entrega dos documentos e comprovantes de quitação, ou então efetivar o pagamento das cotas que estiverem pendentes para a efetivação da auditoria. Parágrafo 2º também foi uma inclusão. Da ata da Assembleia Geral que deliberar a destituição do incorporador, deverão constar os nomes dos adquirentes presentes e as seguintes informações. Tá? Qualificação, inciso 1. 2. O documento de identidade. 3. As inscrições no cadastro de pessoas físicas, CPF, ou no cadastro nacional de pessoas jurídicas, CNPJ, da Secretaria Especial da Receita Federal e do Brasil e do Ministério da Economia. 4. Os endereços residenciais ou comerciais completos. E 5. As respectivas frações ideais e as seções a que se vincularão às suas futuras unidades imobiliárias com indicação dos correspondentes títulos aquisitivos, públicos ou particulares, ainda que não registrados no registro de imóveis. Tá? Então essa aqui é a ata de destituição do incorporador a ser realizada, a ser efetivada pela comissão de representantes. E vai constar todos esses dados aqui. Tá? E o interessante que a lei trouxe aqui é que vai ser registrada essa ata no registro de títulos e documentos. Então vamos ver como é que ficou o parágrafo terceiro incluído na lei. A ata de que trata o parágrafo 2º deste artigo, registrada no registro de títulos e documentos, constituirá documento hábil para: inciso 1. A averbação da destituição do incorporador na matrícula do registro de imóveis da circunscrição em que estiver registrada o memorial de incorporação. E 2. Implementação das medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias. A linha A. A emissão da comissão de representantes na posse do empreendimento. B. A investidura da comissão de representantes na administração e nos poderes para a prática dos atos de disposição que lhes são conferidos pelos artigos 31F e 63 desta lei. A linha C. A inscrição do respectivo condomínio da construção no CNPJ. E a linha D. Quaisquer outros atos necessários à efetividade da norma instituída no caput deste artigo, inclusive para prosseguimento da obra ou liquidação do patrimônio da incorporação. Então, essa ata, como a gente verificou aqui, de destituição do incorporador, ela será levada a registro no RTD. E a partir desse registro, passa a ser um documento hábil, então, para todos esses atos aqui, né? A averbação da destituição do incorporador, lá na matrícula do RI, implementação das medidas judiciais ou extrajudiciais para emissão da comissão de representantes na posse do empreendimento, tá? E, enfim, todos esses atos aqui. Parágrafo 4º também foi uma inclusão na lei. As unidades não negociadas pelo incorporador e vinculadas ao pagamento das correspondentes cotas de construção nos termos do parágrafo 6º do artigo 35 desta lei ficam indisponíveis e insuscetíveis de constrição por dívidas estranhas à respectiva incorporação até que o incorporador comprove a regularidade do pagamento. Tá? Então vamos ver aqui o parágrafo 6º. Diz o seguinte: ressalvado o disposto no artigo 43 do contrato de construção, deverá constar expressamente a menção dos responsáveis pelo pagamento da construção de cada uma das unidades. O incorporador responde, em igualdade de condições com os demais contratantes, pelo pagamento da construção das unidades que não tenham tido a responsabilidade pela sua construção assumida por terceiros e até que o tenham. Tá? Então tá aqui o parágrafo 4º, né? As unidades não negociadas pelo incorporador vinculadas ao pagamento das correspondentes cotas de construção nos termos deste artigo e parágrafo que eu li agora, ficam indisponíveis e insuscetíveis de constrição por dívidas estranhas à respectiva incorporação, até que o incorporador comprove a regularidade do pagamento. Parágrafo 5º. Fica autorizada a comissão de representantes a promover a venda, com fundamento no parágrafo 14 do artigo 31F e no artigo 63 desta lei, das unidades de que trata o parágrafo 4º, expirado o prazo de notificação a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, com a aplicação do produto obtido no pagamento do débito correspondente. Tá? Então, a comissão de representantes vai promover a venda aqui dessas unidades que não foram alienadas, né, com a destituição do incorporador. Averbação da construção, agora vamos entrar no tópico averbação da construção, o artigo 44 como estava. Após a concessão do habite-se pela autoridade administrativa, o incorporador deverá requerer a averbação da construção das edificações, para efeito de individualização e discriminação das unidades, respondendo perante os adquirentes pelas perdas e danos que resultem da demora do cumprimento da obrigação. Agora vamos fazer a leitura do artigo 44, como ficou.
Após a concessão do habite-se pela autoridade administrativa, incumbe ao incorporador a averbação da construção em correspondência às frações ideais discriminadas na matrícula do terreno, respondendo perante os adquirentes pelas perdas e danos que resultem da demora no cumprimento desta obrigação. Então, apenas uma adaptação aqui de redação, tá? Que após a concessão do habite-se, né, pela prefeitura, o incorporador ele precisa averbar a construção, tá? Em correspondência às frações ideais discriminadas, e responde por perdas e danos, caso ele demore em realizar essa averbação. Comissão dos representantes, artigo 50, como estava antes, será designada no contrato de construção ou eleita em Assembleia Geral uma comissão de representantes, composta de 3 membros, pelo menos, escolhidos entre os adquirentes para representá-los perante o construtor, ou, no caso do artigo 43, ao incorporador em tudo o que interessar ao bom andamento da incorporação e em especial perante terceiros para praticar os atos resultantes da aplicação dos artigos 31A a 31F. Tá? Então, houve uma adaptação aqui também da redação, vamos ver como ficou. Será designada no contrato de construção ou eleita em Assembleia Geral a ser realizada por iniciativa do incorporador no prazo de até 6 meses contados da data do registro do memorial da incorporação, e aí repete todo o resto. Uma comissão de representantes composta por no mínimo 3 membros escolhidos entre os adquirentes para representá-los perante o construtor, no caso do artigo 43 dessa lei, o incorporador em tudo o que interessar ao bom andamento da incorporação e em especial perante terceiros para praticar os atos resultantes da aplicação do disposto nos artigos 31A a 31F desta lei. Tá? Então aqui apenas explicitou que essa assembleia ela deve ser chamada pelo próprio incorporador, tá? E ele terá o prazo de 6 meses contados da data do registro do memorial de incorporação. Então aqui não está nem falando da concretização da incorporação, mas sim do próprio registro do memorial, tá? Da incorporação. Então terá 6 meses para chamar aí a comissão. Finalmente aqui com relação ao condomínio de casas, também houve algumas alterações significativas e também inclusões. Então vamos ver o artigo 68 da Lei 4591. Como era antes, os proprietários ou titulares de direito aquisitivo sobre as terras rurais ou os terrenos onde pretendam construir ou mandar construir habitações isoladas para aliená-las antes de concluídas, mediante pagamento do preço a prazo, deverão previamente satisfazer as exigências constantes no artigo 32, ficando sujeitos ao regime instituído nesta lei para os incorporadores, no que lhes for aplicável. E agora o artigo 68 tem a seguinte redação. A atividade de alienação de lotes integrantes de desmembramento ou loteamento, quando vinculada à construção de casas isoladas ou geminadas, promovida por uma das pessoas indicadas no artigo 31 desta lei ou no artigo 2º-A da Lei 6766, 79, caracteriza incorporação imobiliária sujeita ao regime jurídico instituído por esta lei e as demais normas legais a ele aplicáveis. Tá? Então houve uma alteração bem significativa aqui. Então está se tratando aqui da questão daqueles loteamentos e desmembramentos que estão vinculados à construção de casas, né? Ou que já tem um projeto de casa, enfim, chamado condomínio de casas. Então ele acaba misturando ali conceitos de loteamento, né, e incorporação imobiliária, tá? Então passa a se aplicar aqui de forma expressa, né, a questão da lei de incorporações imobiliárias a essa questão dos condomínios de casa e esses loteamentos que estão vinculados a um projeto de construção de casas. Parágrafo 1º, a modalidade de incorporação de que trata este artigo poderá abranger a totalidade ou apenas parte dos lotes integrantes do parcelamento, ainda que sem área comum, e não sujeito ao conjunto imobiliário dela resultante ao regime do condomínio edilício, permanecendo as vias e as áreas por ele abrangidas sob domínio público. Então traz aqui a situação de que o condomínio de lotes, ou melhor, o condomínio de casas, aí, ele não necessariamente vai trazer as vias e áreas comuns para a propriedade, para o domínio dos condôminos, né, podendo permanecer aí sob domínio público. Parágrafo 2º, o memorial de incorporação do empreendimento indicará a metragem de cada lote e da área de construção de cada casa, dispensada a apresentação dos documentos referidos na linha E, I, J, L e N do caput do artigo 32 desta lei. Parágrafo 3º, a incorporação será registrada na matrícula de origem em que tiver sido registrado o parcelamento, na qual serão também assentados o respectivo termo de afetação de que trata o artigo 31b desta lei e o artigo 2º da Lei nº 10.931, de 2004, e os demais atos correspondentes à incorporação. Parágrafo 4º, após o registro do memorial de incorporação
e até a emissão da carta de habite do conjunto imobiliário, as averbações e os registros correspondentes aos atos e negócios relativos ao empreendimento sujeitam-se às normas do artigo 237-A da Lei 6.015, de 73, que eu trouxe aqui embaixo, né? Após o registro do parcelamento do solo na modalidade loteamento ou na modalidade desmembramento e da incorporação imobiliária de condomínio edilício ou de condomínio de lotes, até que tenha sido averbada a conclusão das obras, da infraestrutura ou da construção, as averbações e registros relativos à pessoa do loteador ou do incorporador, ou referentes a quaisquer direitos reais, inclusive de garantias, cessões ou demais negócios jurídicos que envolvam o empreendimento e suas unidades, bem como a própria averbação da conclusão do empreendimento, serão realizados na matrícula de origem do imóvel a ele destinado e replicados sem custo adicional em cada uma das matrículas recipiendárias dos lotes ou das unidades autônomas eventualmente abertas. A gente já estudou esse artigo 237A numa aula anterior, tá? Então, pessoal, é isso. As alterações foram bem amplas aqui na Lei 4591, que trata das incorporações imobiliárias. Vai exigir ainda bastante estudo por parte dos profissionais do direito e por parte dos estudantes e candidatos a concurso de cartório, né? Então vamos juntos nessa aí e fico à disposição para qualquer dúvida ou questionamento, tá? E se alguém quiser o material que eu estou mostrando aí, gratuitamente, é só comentar aí que a gente dá um jeito de enviá-lo, tá? Obrigado a todos pela atenção e até a próxima.